Os gerenciadores de sistemas são equipamentos que englobam diversos processamentos necessários para controle e proteção dos nossos sistemas de alto-falante. Vamos a eles. Estes aparelhos surgiram com muita força com a transformação imposta pelo áudio digital. Antes disso, era comum encontrarmos em sistemas grandes um imenso rack cheio de aparelhos cumprindo funções que hoje estão totalmente integradas em apenas um aparelho. Existem gerenciadores com as mais diversas possibilidades, desde os mais básicos até os mais complexos. Na verdade, as funções que encontramos tanto nos básicos quanto nos complexos são muito parecidas. A diferença básica está no poder de processamento de cada um deles e também na qualidade do seu som. Por exemplo, todos os gerenciadores possuem equalizadores integrados, mas alguns oferecem poucas bandas de equalização, enquanto os outros oferecem uma dezena de bandas, e por aí vão as diferenças. Basicamente, um gerenciador dispõe de um determinado número de entradas e um determinado número de saídas. Normalmente há mais saídas do que entradas, mas há exceções. Encontramos também blocos de processamento nas entradas e nas saídas. Vamos dar uma olhadinha num diagrama em blocos da entrada de um processador bem conhecido. Nessa imagem, a gente pode ver que logo depois da entrada no processador existe o conversor analógico para digital, porque todo o processamento dentro desse tipo de gerenciador vai ser digital. Depois disso a gente tem controle de ganho, um controle de delay, que não é exatamente aquele delay que a gente viu lá na nossa aula sobre efeitos. Esse delay ele tem a função de atrasar o sinal, ele simplesmente segura o sinal e solta no tempo correto, ajustado pelo usuário. Logo depois disso temos os equalizadores e depois nesse processador temos um bloco de equalizador dinâmico, que é um compressor que atua em determinadas faixas de frequências também escolhidas pelo usuário. Depois desse processamento, cada uma dessas entradas pode ser endereçada às saídas, através de uma matriz de endereçamento. Alguns gerenciadores não permitem essa flexibilidade de endereçamento e possuem endereçamento fixo. Aqui a gente pode ver o diagrama em bloco das saídas do processador. Logo no primeiro bloco a gente tem a seleção de entrada. Depois disso temos de novo um controle de ganho. Temos o crossover, que é um bloco que a gente vai ver em detalhes daqui a pouquinho. Depois a gente tem equalizadores, como a gente já viu. Novamente um equalizador dinâmico. Lembre-se, a gente teve um equalizador dinâmico lá na entrada, a gente teve equalizador na entrada e agora a gente tem na saída também. É muito poderoso. Então o equalizador dinâmico, que é aquele tipo de compressor que atua somente em determinadas faixas de frequência, sempre escolhidas pelo usuário. Depois disso existe um limiter. O limiter é um compressor com um ratio, com uma taxa de infinito para 1. Nada passa além de um determinado valor. Ele serve para limitar, para proteger o nosso sistema de alto-falante, que é o que vem depois do processador. Depois a gente tem um ajuste de polaridade e fase, e logo depois, de novo, mais delays, só que agora na saída. Depois disso, temos os conversores digital para analógico, que é para a gente poder continuar na nossa cadeia do áudio, ligar o processador, provavelmente nos amplificadores. É claro que esses amplificadores depois vão alimentar as caixas de som. E em muitos sistemas vamos encontrar um amplificador para cada via da caixa de som, um para graves, um para médios e outro para agudos. A separação desses sinais é feita dentro do gerenciador, no módulo crossover, ou divisor de frequência. Hoje em dia, é comum encontrarmos caixas autoamplificadas, ou seja, são as caixas que possuem dentro do seu gabinete os amplificadores necessários para o seu funcionamento. Nesse caso, não há necessidade de utilizarmos o módulo divisor de frequências do gerenciador, que se transformará em uma poderosa ferramenta de controle e de proteção dos alto-falantes. Vamos dar uma olhadinha melhor nos divisores de frequência. Muito bem. Os divisores de frequência, eles têm uma importância especial em sistemas não autoamplificados, ou seja, aqueles que não têm amplificadores dedicados ou embutidos em seus gabinetes. Será este módulo que garantirá o perfeito funcionamento dos alto-falantes, fazendo com que cada um deles receba exatamente aquela região de frequências que é especializado em tocar. Se um alto-falante recebe uma região de frequências que não está preparado para tocar, podemos ter desde uma grande distorção até a destruição das partes móveis do alto-falante. Os parâmetros disponíveis neste bloco podem parecer bem complicados em um primeiro momento, e realmente são. Idealmente, os ajustes desses parâmetros devem seguir estritamente as informações fornecidas pelo fabricante da caixa de som ou do seu sistema de som.
São vários tipos de filtros e slopes disponíveis, que podem ser sintonizados nas frequências ideais para cada um dos sistemas. Nesta tela estão exemplificados alguns tipos de topologia de filtro e quais são as atenuações que esses filtros podem ter. Cada configuração, cada combinação entre parâmetros vai ter uma determinada sonoridade e acarretará em um determinado comportamento dos alto-falantes. Por isso a importância de seguir as diretrizes dos fabricantes nesse quesito. Não é preciso pensar muito para reconhecermos que sistemas que possuem amplificadores embutidos em seus gabinetes são bem mais simples nessa questão, porque já terão seus parâmetros devidamente ajustados na fábrica. No nosso próximo vídeo, vamos conhecer melhor os amplificadores.